Atos, capítulo 22, no seu versículo 22. E como temos dito, em reverência à palavra do Senhor nosso Deus, vou pedir para a igreja se colocar de pé e junto lermos esses versículo 22 até o versículo 25. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Ouviram-no até essas palavras e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, no versículo 23, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado, saber por que motivo assim clamava contra ele. No versículo 25, para finalizar, quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião: presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Palavra do Senhor. Tome seu assento, por favor. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome por proporcionar mais uma vez este dia. Juntos dos meus irmãos estamos para desfrutar a tua palavra. Assim como já foi orado alguns minutos atrás, temos apenas a te agradecer pela atmosfera que o Senhor deliberou neste lugar. Pai, somos gratos a ti, ó Deus, porque a cada dia que passa, o Senhor é aquele que tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de acidentes, de mortes. Agora, nesse momento mais sublime que é a sua palavra, te pedimos, ó Deus, para que a nossa mente, vontade e emoção seja totalmente virada à tua palavra. Conceda-nos, ó Deus, espírito de sabedoria, para que possamos compreender a sua palavra. Pai, não é a nossa palavra, mas sim a sua palavra. Por isso, nessa manhã te pedimos que esta mesma palavra possa cair em boa terra e dê a fruto a 100, 60 e a 30 por um. Obrigado, Santo Deus, pela vida de cada irmão aqui presente e aqueles que ainda se encontram na sua casa ou outros até mesmo que estão a caminho. Que o Senhor possa guardar cada um deles, que o Senhor possa os abençoar. Permita que esta palavra também seja alcançada a todos aqueles que se encontram no leito de uma cama. Ou talvez assistir a essas mensagens, assistir a esses vídeos, Senhor, possam ser impactados, que a sua fé possa ser reavivada, que a sua fé possa ser renovada no poderoso nome de Jesus Cristo. Te pedimos, ó Deus, cubra este lugar, cubra, Senhor, os céus e abra os céus, Senhor, nesta manhã, para que a tua palavra possa ser dada, Senhor, num bom caminho. Assim oramos no poderoso nome de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Dentro de algumas semanas, nós vamos terminar de ler o livro de Atos, que é o livro que nós estamos a desfrutar precisamente ao longo de 3 meses, posso assim dizer, 2 a 3 meses. E como no princípio nós sempre dissemos que é um livro do Atos dos Apóstolos que reflete ou que diz aquilo que os apóstolos fizeram, ou seja, a continuidade do trabalhar do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Atos dos Apóstolos mostra
o serviço que cada um fez. E, felizmente, os apóstolos têm sido exemplo, não é, para os demais cristãos, para os demais filhos de Deus seguirem. Porque eles eram unânimes, falavam as mesmas coisas, não é, no poderoso nome de Jesus. E no domingo passado, tivemos aqui o servo de Deus, que muito bem falou dos versículos, dos capítulos 20 e o capítulo 21 também, onde acredito eu que cada um de nós foi agraciado com a palavra que nos foi dada. Quem se lembra ainda, do domingo passado, da palavra que nos foi dada? Amém. Aleluia. Acredito que foi uma palavra agradável, foi uma palavra boa, foi uma palavra que, de certo modo, mexeu com o nosso íntimo. A pergunta para hoje, que eu quero passar para a igreja, que eu quero colocar, melhor dizendo, para a igreja. Eu dizia que dentro de 2 semanas nós vamos terminar de ler este livro, ou seja, desfrutar esse livro. A pergunta é: que repercussão, que efeito esse livro causou em nossas vidas? Será que ela serviu como algum benefício? Será que nós lemos o livro de Atos todo? Será que nós desfrutamos ela como convém desfrutar? O que é que nós ganhamos ao desfrutarmos deste livro? Paulo, ele tensionava mostrar aos presbíteros aquilo que foi o seu serviço no Senhor. Porque Paulo sabia que ao ir para Jerusalém, ele iria sofrer prisão, ele iria para a cadeia, ele iria sofrer açoite. E quiçá, não falou neste ponto, não é? Quiçá até mesmo morte. Essa é a razão que ele vai dizendo a Bíblia que de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso para ter comunhão, para demonstrar alguns assuntos que ele estava a sentir no seu íntimo. Ele sabia que, ao sair no seio desses presbíteros, do presbitério, alguns se levantariam para blasfemar contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão que ele mandou chamar os presbíteros. E ele falava aquilo que estava no seu coração. Quero com isso dizer, irmão, cada palavra, cada versículo, cada capítulo que nós lemos, nós precisamos ler e reler cada vez mais. Aquilo levou-me a refletir há muitos anos atrás, quando alguns grupos de jovens, algum grupo de irmãos, denominados elengues, se levantaram para dar continuidade na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns, mesmo se calhar sem perceber, vamos assim dizer, sem perceber o que viria a acontecer mais lá para frente, mas ainda assim se propuseram, se levantaram para anunciar o Evangelho. E hoje não sabemos como é que vai esse número de irmãos, esse número de pessoas que um dia nós levamos a palavra, que um dia levamos a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não temos contato mais com essas pessoas, não sabemos como é que eles estão hoje. Mas eu quero com isso dizer, a nossa intenção, acredito que também os demais, a nossa intenção é saber como é que esses irmãos estão. Será que eles continuam a seguir a Cristo? Será que eles continuam a guardar a fé? Essa é a minha pergunta. Porque até em Marrocos, até no Mali, até em Burkina Faso, que hoje tem essa luta, né, contra o presidente Traoré, até em Burkina Faso nós fomos. É verdade.
e anunciamos a palavra de Deus nesses países. Não só anunciamos a palavra de Deus, mas também pessoas foram batizadas. Pessoas receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje não sabemos como é que essas pessoas estão. Se eles continuam, se eles morreram, se eles estão vivos ou não. Faço essa narrativa por quê? Porque essa era a intenção do apóstolo Paulo, ao chamar os presbíteros e falar aquilo que estava no seu coração. Paulo tinha esta preocupação porque ele sabia que o presbitério iria cair. Ele sabia que o presbitério iria deturpar aquilo que foi o seu ensinamento, aquilo que foi o seu sacrifício na pessoa de Cristo Jesus. Imagina você um pai ou uma mãe, nasce um menino, cria um menino, como um menino, né? Como um homem, como um rapaz. Quando chegar os seus 18, 19 anos, ele descobre que não, a minha natureza não é essa. A minha natureza é outra. Hoje tem acontecido muito isso. Certamente será o desgosto dos pais desse menino. Por quê? Porque os pais criaram um menino com muita sabedoria. Os pais criaram um menino com muita inteligência. A dada altura, o menino descobre que não, a minha natureza não é ser homem, mas ser mulher. Isso certamente irá entristecer o pai e a mãe. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Aquilo que estava no seu íntimo é o de facto que aconteceu. Tanto mais que lá no livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo, Paulo falou que os amaldiçoou, os que tais coisas praticavam, Emineu e Fileto, porque persuadiam a igreja de Deus, porque eles levavam os santos a outro ensinamento, anulando aquilo que o apóstolo Paulo falou para eles. Esperamos no Senhor que essa igreja persevere naquilo que nós aprendemos desde os anos passados. Esperamos que essa igreja possa cada vez mais se firmar na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. E no versículo, no capítulo 22 de Atos, eu coloquei como subtema direitos de um cristão. Porque o capítulo 22, Paulo, ele narra, ou seja, defende aquilo que foi a sua conversão. Paulo mostra aos judeus, não só aos judeus, mas também aos gentios, aquilo que foi a sua conversão. Porque tanto os judeus como os gentios queriam matar ao apóstolo Paulo. E nós vimos na semana passada que mesmo estando sob forte aglomeração do povo, da população, mesmo sendo batido, porque já estava a ser batido Paulo. Veja, algum comandante teve o conhecimento e rapidamente mandou a sua tropa tirar o apóstolo Paulo do meio daquele povo que o açoitava. E, ao ser levado para o Sinédrio, Paulo pediu uma palavra. Quero com isso dizer, irmão, não importa a tamanha situação em que você esteja a passar. Não importa a aflição em que você esteja a passar. Saiba reconhecer
que mesmo na aflição, você tem um Cristo que pode todas as coisas. Um Cristo que pode mudar todas as coisas. Seria impossível, aos olhos de Paulo, sair daquele lugar. Mas Deus, por meio do Espírito Santo, comoveu um certo comandante. E Paulo foi tirado daquele meio. E ao ser tirado daquele meio, ao ser levado para a cadeia, antes de ser levado, ele pediu palavra para ele testemunhar como é que foi a sua conversão. Por quê? Porque Paulo considerava-se judeu. E eram os mesmos judeus que o apedrejavam. Quando ele pediu palavra, ele falou que ele perseguia os de Cristo Jesus. O capítulo 22 narra a história dele, de como é que ele se converteu. Antes da sua conversão, ele seguia aqueles que buscavam a Cristo Jesus. Ele seguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Ele seguia aqueles que desfrutavam a Cristo Jesus. E ele narrou que chegou a uma determinada situação, lá no caminho de Damasco, deparou-se com uma voz que chamou a ele por 3 vezes: Saulo, 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 por que tu me persegues? Veja, aos olhos de Paulo, ele seguia algo visível. Ele seguia aquelas pessoas que buscavam a Cristo Jesus. Mas a voz que ele ouviu foi uma voz do invisível. Por que tu me persegues? E ele respondeu: quem és tu? Cristo Jesus respondeu: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Irmãos, se prestarmos atenção, há uma grande revelação nesses versículos. Porque o Deus em que nós buscamos no oculto. Muitos nem sequer têm visto nós a orar à madrugada. Quando você está a orar à madrugada na sua casa, no seu quarto, talvez até no seu serviço, no seu gabinete, quantos se apercebem? Ninguém. Ninguém se apercebe. Mas a perseguição daquilo que você está a orar, ela torna-se visível. Pessoas que até se juntam para falar mal de si. E você acaba se perguntando: mas o que é que eu fiz? Eu sou uma pessoa cordial. Eu quando chego, eu cumprimento. Eu quando chego com aquela gracinha. E às vezes até mesmo o farnel que eu levo, eles também comem. Mas por que reunir para falar mal de mim? É exatamente por causa das suas comunhões íntimas para com Deus. Eles não têm estado lá. Eles não têm visto as suas orações. Não têm visto as suas comunhões íntimas para com Deus. Mas é em público que eles se levantam para tentar te derrubar, para tentar te destruir. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele narrou então a sua história. Após a aparição, após aquela voz, ele se converteu. Aleluia. Espero que a igreja esteja a compreender. Ele se converteu. Paulo tentava defender o seu direito de ser cristão. Assim como os judeus também defendiam a lei mosaica.
não se poderia levantar outros cristãos a não ser aqueles que se baseavam na lei mosaica. E se você não é um com a lei mosaica, automaticamente você seria apedrejado. Na sua história, no capítulo 22, ela ainda fala da morte de Estevão. Ele testifica que as vestimentas ou o manto que estava sobre Estevão ficou com ele, aos seus pés, que ele guardava até a data em que estava a ser indagado pelos judeus. Queridos irmãos, que possamos saber guardar a fé que nós recebemos, que possamos saber preservar essa fé em que nós recebemos. Essa fé, esse Cristo Jesus que está em nós, que um dia, conforme os Romanos fala, Romanos 10 diz, que nós abrimos a nossa boca e com o nosso coração nós cremos a respeito da salvação. E esse Cristo entrou em nós porque nós o recebemos. Nós precisamos saber guardar essa pessoa de Cristo. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo não renunciou à pessoa de Cristo Jesus. Mesmo sendo açoitado, mesmo a baterem na sua boca, ele não renunciou jamais à pessoa de Cristo. A nossa intenção, irmão, não importando o número de pessoas, não importando se o irmão A fez algo que te deixou triste, saiba guardar aquilo que está dentro de si. Saiba guardar essa fé. Saiba guardar a pessoa de Cristo Jesus. Paulo não abriu mão. Ele não abriu mão. Antes, pelo contrário. E no versículo 25, ele dizia: quando estavam amarrando com correias, disse Paulo a centurião: presentes servos, porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo não só guardava os ensinamentos que ele aprendeu, mas também ele conhecia a lei. Por quê? Porque ele foi participante ativo da lei mosaica. Ele sabia. E quando ele falou isso, vai dizendo a Bíblia que parte das pessoas abriram mão e deixaram o apóstolo Paulo livre. Não livre na vertente dele ir embora, continuar a pregar, anunciar a palavra, mas livre sobre custódia. Amados irmãos, por mais que você se considere uma pessoa livre, não cesse de anunciar o Evangelho. Não pare de pregar a palavra, pois ela é fundamental. E é por meio do Evangelho que as pessoas serão salvos. Aleluia! No versículo 27 do capítulo 22, vindo o comandante perguntou ao Paulo: diz-me, és tu romano? E ele disse: eu sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois
eu o tenho por direito de nascimento. O comandante que estava aí prender o apóstolo Paulo, o comandante que mandava a sua tropa, ele não era de nacionalidade genuína. Ele adquiriu a nacionalidade, ele comprou a nacionalidade e ele tinha autonomia de poder prender Paulo. Paulo disse: não, se você comprou, eu não comprei. Eu sou genuinamente. Aleluia. Será que você pode falar para si mesmo: eu sou genuinamente filho de Deus? Fala com mais precisão: eu sou genuinamente filho de Deus. Se você é genuinamente filho de Deus, então você não pode abrir mão desse direito. Você precisa continuar a pregar o Evangelho. Você precisa continuar a buscar a Deus. No versículo 29, imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoite. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. Fizeram o quê? Se afastaram. Eu quero exemplificar esse versículo com aquelas pessoas que tentam nos perseguir, que volta e meia nos perseguem, querendo anular a fé cristã que nós carregamos. Alguns até apontam para nós com dúvida: você é mesmo filho de Deus? Você é mesmo filho de Deus? E você se volta para si mesmo, até mesmo acabando duvidando da sua fé, acabando duvidando do seu chamado. E é verdade. Será que eu sou mesmo filha ou filho de Deus? Ainda ontem dei uns toquezitos, que zomba ou semba. E isso por si só te faz duvidar se você é mesmo filho ou filha de Deus. É assim que o inimigo vem sorrateiramente. Mas, irmãos, quando nós nos consideramos sermos filhos e filhas de Deus, genuinamente, não podemos temer. Aleluia! Não podemos quê? Temer. Por mais que apontem para nós se somos ou não filho de Deus, você sabe na sua consciência, você sabe no seu coração que você é filho e filha de Deus. Então não tem como temer. Antes, pelo contrário, se lhe fizerem essa pergunta, você diz sim. Eu sou filho de Deus 100% e genuinamente. Ah não, mas eu te vi ali. Sim. Tive um momento de caída, assim como Paulo também teve um momento em que açoitava a igreja, mas hoje ele se declara ser filho de Deus genuinamente. Que possamos voltar para Cristo, irmãos. Nada nos pode abalar a fé cristã que nós carregamos. Nada pode deixar cair aquilo que está em nós. Aleluia. Veja, aqui no capítulo 23, no capítulo 23, no versículo 11, vou passar aqui muitos versículos, que é para irmos muito rápido. No versículo 11, Paulo teve encorajamento da parte do nosso Senhor. Veja,
Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, aleluia. Fala para o teu irmão: coragem, irmão, aleluia. Fala para o teu irmão com mais firmeza: coragem, aleluia. Pois, do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais aonde? Em Roma. Aleluia! Coragem! É a palavra de encorajamento para a igreja. Não importa a situação que você passou, Deus reconhece que anos atrás, anos passados, semanas passadas, mês passado, você deu testemunho dele. Por isso, ninguém pode te desanimar. Coragem! Se você deu testemunho em Jerusalém, leva também esse testemunho para Roma. Se você deu testemunho na sua casa, leva também esse testemunho para fora de sua casa. Aleluia! É o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Não te desanime, porque alguém se levantou, porque alguém tentou te desanimar, porque alguém falou mal de si. Não, o nosso Senhor, Ele se lembra dos feitos em que você fez, das boas ações em que você fez, da pregação da pessoa em que você mostrou a Cristo Jesus. Por isso Ele disse a Paulo: coragem. E a palavra de encorajamento para a igreja hoje é coragem. Irmã Marta, coragem. Fernandinha, coragem. Catila, coragem. Winnie, coragem. Não se desanimem. Continuem a dar este testemunho. Não só na sua casa, mas também fora de sua casa. Lá no teu serviço, na praça, aonde quer que você for, leve esse testemunho. É o que o nosso Senhor quer. Aleluia, igreja. Irmãos dessa ala, coragem. Coragem. Porque o nosso Senhor vive. O nosso Redentor vive. Eu sei que algumas dificuldades que nós passamos nos leva até mesmo a esvair aquela fé que está em nós. Eu sei que por não ter, se calhar, algum alimento na sua casa, na nossa casa, melhor dizendo, nós acabamos esquecendo-se da pessoa de Cristo. Lembrem-se da história da viúva, que ela disse que ao profeta: só me restou isso. Quando eu e o meu filho comermos, será o nosso fim. Depois daqui já não tem mais. Mas o profeta disse: tenha fé, tenha coragem, porque o nosso Redentor vive. Se ontem não tinha nada para você comer, hoje haverá para você comer. Se ontem não tinha serviço para si, hoje haverá serviço para ti. A palavra é coragem. Não te desanime da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está de olhos abertos. Ele está de ouvidos abertos. Ele está com a sua mão estendida para te abençoar. Não te desanime. Coragem. Fala para o teu irmão: coragem. Vamos fazer algo inusitado. Assim mesmo sentado, você vai dar as mãos ao teu irmão e você vai orar por ele. Dizer: Senhor, dê mais coragem ao meu irmão. Ora para ele, ora para ele. 10 segundos. Diga: Senhor, abençoe e dê mais coragem ao meu irmão, te peço.
Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Presta atenção. Nós precisamos cada vez mais estarmos atentos com a palavra de Deus. A igreja está aqui. Eu estou a pregar para alguém? A igreja está aqui? Vejam, se o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa dele mesmo, falou para Paulo ter coragem, é porque Paulo deveria ter coragem. No versículo 12, enquanto você está na sua casa sentado, enquanto você está no seu serviço, enquanto você está no seio familiar, tem pessoas que estão a fazer planos para destruir a sua vida. Olha aqui o versículo 12 do capítulo 23. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a quem? Eu pensava que jejum era só para aqueles que estão a buscar santidade. Pessoas juraram: não vamos comer enquanto Paulo não morrer. Isso é muito forte, irmãos. Tem pessoas que se sacrificam, fazem sacrifícios. Para quê? Para te destruir. Até sacrifício se levantou para destruir Paulo. Paulo que há poucos minutos, há um segundo, o Senhor apareceu nele e encorajou ele. Coragem, Paulo. Outras pessoas estão se reunindo. É verdade. Você está aqui, mas tem pessoas que estão a se reunir para te destruir. Aquela Fernandinha, eu não gosto quando ela levanta-se para cantar. Ela libera mais o espírito dela. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Por isso que quando falamos do jejum e oração, eu sei que tem irmãos que hesitam de fazer o jejum e até mesmo de orar. Olha, é Bíblia. Pessoas que se juntaram. Vamos ler mais uma vez. Quando amanheceu, os judeus reuniram. Fizeram o quê? Se reuniram. Aleluia. E sob anátema juraram que não haviam de quê? De comer nem quê? Eles juraram: não vamos comer, não vamos beber, enquanto não matarmos ao apóstolo Paulo. Às vezes, a tua graça, o dom que Deus te deu, não está a ser de facto inibido. Você não consegue desfrutar porque tem pessoas que se levantaram, que jejuaram
que juraram que você não vai explodir. Essa graça que está em ti não vai sair, vai permanecer aí. Quero com isso dizer, irmãos, às vezes nós ficamos no nosso comodismo. Às vezes nós queremos dormir. Não queremos nem mesmo até saber de oração. Não queremos orar. Não queremos buscar a Cristo Jesus. Isso por quê? Porque pessoas já se levantaram. Eu não acredito que essa igreja é uma igreja em que os santos não oram. Eu não acredito que essa igreja é a igreja em quando um determinado irmão está a moderar, diz para a igreja se levantar para orar, a igreja não ora. Não acredito. Cada um de nós que aqui está é uma boca para Deus. Paulo falou que calaram a boca dele, bateram na sua boca. Cada um de nós é uma boca para quê? Para Deus. E se de fato nós abrimos a nossa boca, sem depender de um determinado irmão, eu tenho a certeza que esse lugar vai encher. Cada um de nós tem uma graça. Convém procurar saber qual é a sua graça, qual é o seu dom. Se levante. Antes, esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se do seu conceito. Esvazie-se do seu conhecimento. Do seu eu acho, eu sei. E deixa Deus falar na sua vida. Irmãos, o meu encorajamento para cada um, ao findarmos de lermos o livro de Atos, que possamos refletir que impacto esse livro, a leitura ou desfrute do livro de Atos causou na minha vida. Será que eu fui encorajado? Será que eu estou mais encorajado?